aí, meus amigos e amigas, vamos contar a história da RD 350, a moto mais icônica da Yamaha. Para isso, busquei informações de verdadeiros apaixonados por RD. No site 35.com.br, que irei deixar na descrição, tem uma verdadeira aula. Vou resumir um pouco o vídeo para ele não ficar muito longo, mas se quiser saber tudo, entra lá e confere. Antes de começar, peço que se inscreva no canal se não é inscrito e deixe seu like, para ajudar a gente a chegar logo a 100 mil. Esses capacetes que estão do meu lado eu vendo. Se quiser se interessar por eles, o link vai estar na descrição. O embrião da RD foi a YM1, de 1964, uma moto com 305 cilindradas e, claro, motor 2 tempos. Mas o início dos motores 350, como eu falei no vídeo anterior, foi a YR1 em 1967. Essas versões foram atualizadas até a versão YR5, que em 1963 finalmente foi lançada a RD 350. A RD, como o nome já diz, Race Development, desenvolvida para corridas, em português, foi inspirada na TD1 250 de competição. O motor de 2 cilindros 2 tempos trazia uma importante evolução, o sistema Torque Induction, de admissão por válvula de palheta, um tipo de válvula unidirecional usada no sistema de admissão entre o carburador e o duto de entrada do cilindro. Com 347 cilindradas, desenvolvia 39 cavalos de potência e torque de 3,8 kg. Seu quadro e suspensões eram derivadas da YR5, mas havia um freio dianteiro a disco, diferente da YR5 que era tambor. E na versão RD 350B, lançada em 1975, colocou o câmbio de 6 marchas. Leve e firme, ela sentia bastante as irregularidades do piso. Com apenas 143 kg de peso, atingia a velocidade máxima de 166 km por hora reais e acelerava de 0 a 100 em 7 segundos, passando pelos 400 metros por volta de 14 segundos. A RD chegou no Brasil em 1974, antes da proibição da importação de veículos, e ficou conhecida como Viúva Negra, uma das mais perigosas aranhas venenosas, em alusão ao seu alto desempenho. Nas ruas era comum vê-la disputando raixa de sinal com a CB 750, a 7 Galo, já que a CB 500 e a GT 380 da Suzuki e outras motos de média cilindrada não ofereciam potência à altura da RD. A vantagem da Yamaha ficava ainda maior com o emprego dos escapamentos dimensionados, que traziam maior potência, mas jogavam o torque máximo para um regime ainda mais alto. O ruído estridente do motor em aceleração total ainda deve estar na memória de muitos aficionados. Mas além das limitações dos freios, suspensão e às vezes da habilidade do piloto, a RD impunha outros desafios. Era comum que a vazão da bomba de óleo, que é o autolube, estivesse fora do padrão e que a mistura de marcha lenta ficasse rica demais. Se o usuário não fosse atento a esses ajustes e a conduzisse muito tempo em baixa rotação, as velas acabavam-se em 1000 km e o motor produzia fumaça azulada excessiva, com a saída do escapamento sempre oleosa. Em 1976, já com as importações fechadas, a Yamaha aumentava sua cilindrada para 400 cilindradas, ampliando o curso de pistões para 62 mm e adotava freio traseiro a disco e rodas de alumínio. A potência subia um pouco, para 40 cavalos, mas o torque máximo passava dos 4,2 kg, indicando uma domesticação do agressivo motor. No Salão de Paris de 1979, a RD ganhava a sigla LC, de Liquid Cooled, arrefecida a líquido, com ganho importante na potência, 47 cavalos, e confiabilidade. A cilindrada voltava aos 347 cilindradas, causando perda em torque, 4,1 kg. Na parte ciclística, uma notável evolução, era a primeira Yamaha estradeira com monocross. Considerada a primeira suspensão traseira monoamortecida dos tempos modernos, com um amortecedor óleo pneumático de carvão em posição horizontal.
Os escapamentos cromados davam lugar a pretos e as rodas eram de alumínio, com 5 raios duplos. O freio dianteiro agora usava 2 discos, mas na traseira retornava o tambor. Esse modelo evoluía. No Salão de Colônia de 1980, houve uma versão com uma pequena carenagem de farol, com apenas 143 kg e um motor de temperamento agressivo. Era uma moto de média cilindrada capaz de dar trabalho até para as 4 cilindros de 700 cilindradas. Alcançava 180 km por hora reais. A distribuição de torque, porém, permanecia crítica. Nada em baixas rotações e um tiro quando o ponteiro do contagiro chegava a 6.000 RPM. Novos cilindros e carburação revista. Já no ano seguinte, buscavam amenizar esse temperamento, mas uma solução mais eficaz era introduzida apenas em 1983, o YPVS, Yamaha Power Valve System, ou Sistema de Válvula de Potência Yamaha. Similar ao adotado apenas 2 anos antes na TZ250 de competição, o comando mecânico YPVS tinha controle eletrônico, uma sofisticada inovação. Seu princípio era restringir o escapamento dos gases queimados, como se essa janela dos cilindros tivesse dimensões variáveis. Em baixas rotações, a válvula, acionada por um servomotor, sob o comando de um microprocessador, fechava parte da passagem dos gases. Em alta, liberava a exaustão. Com o YPVS, a RD350LC chegava a 59 cavalos de potência a 9.000 RPM e 4,8 kg de torque. Esse é um ganho de 17% sobre o modelo anterior. A suspensão traseira evoluía para uma nova monocross. O freio traseiro voltava a ser a disco e os pneus eram mais largos, 90-90-18 na frente e 110-80-18 atrás, com rodas de 3 raios duplos. Em 1985, a RD era toda remodelada na aparência, ganhando um ar moderno e esportivo. A carenagem ainda parcial, sendo fixada no quadro, não mais movendo junto ao guidão, assim como o painel e os retrovisores. Estes, por suas formas arredondadas, aqui ganhariam o apelido de orelhas do Mickey. Farol e lanterna traseira eram retangulares. Havia um para-brisa maior, uma bela tampa no tanque de combustível e escapamentos pretos com silenciadores em tom de alumínio. Novo ganho de potência vinha no modelo 1986, que passava 63 cavalos a 9.000 RPM. Neste ano, concretizava-se, enfim, a fabricação da RD350LC no Brasil, da nova unidade da Yamaha em Manaus, Amazonas. Começava a sair a moto mais esportiva já produzida no Brasil. Visual e mecanicamente era igual à japonesa, exceto pela taxa de compressão mais baixa e por uma redução de potência, ambos por causa da gasolina nacional com menor octanagem, 55 cavalos, e torque máximo de 4,74 kg. Outra perda era a torneira de combustível comum substituindo a automática, que só liberava o fluxo com o motor ligado. A demora na sua nacionalização trouxe um efeito colateral. Em vez da CB450, a nova Viúva Negra enfrentava na linha a Honda CBX 750F, lançada meses antes, que, embora menos esportiva, tinha 4 cilindros, bom torque em baixa rotação e 82 cavalos. Embora nossas RDs andassem muito bem, com velocidade máxima de quase 200 km e aceleração de 0 a 100 em 6 segundos, a 7 Galo dos tempos modernos era ainda mais veloz e rápida, com 210 km por hora e 5,5 segundos, mas custava também bem mais, praticamente o dobro. Uma decisão da matriz fez com que em 1987 a produção da LC fosse concentrada no Brasil, sendo descontinuada no Japão. Com isso, a moto recebia carenagem integral, como em uma das versões estrangeiras, novo garfo importado Showa e discos de freio perfurados, sendo rebatizada como RD350R. A palavra export ou exportação aparecia com orgulho na carenagem para informar que Manaus tornava-se a origem das RDs vendidas nos países europeus, como Itália e Espanha. Apenas as tradicionais cores e grafismos foram modificados, até que em 1991 a Yamaha apresentou uma restilização. A RD adotava carenagem integrada às tampas laterais, de modo a ocultar o quadro, e 2 faróis redondos, em vez do único retangular.
lembrando grandes esportivas da marca, como a FZR1000. Os retrovisores já não pareciam as orelhas do Mickey. O afogador estava em melhor posição e a aparência geral se revitalizava após 6 anos no mercado internacional. A Honda já oferecia na época a bela CBR 450R, embora menos potente, criando uma concorrência que evidenciava o envelhecimento da RD. A maior desvantagem da Yamaha, porém, estava no conjunto quadro-suspensões. Em muitos mercados, havia sido substituída pela TZR 250, dotada de quadro de dupla viga, tipo Delta Box, como nas motos de competição de moto velocidade e em quase todas as esportivas de rua no mundo. Não por acaso era o quadro adotado pela CBR. Uma tentativa de melhorar sua estabilidade foi feita no mesmo modelo de 1991, com os pneus Pirelli MT-75 no lugar do antigo Phantom. Desenvolvidos para equipar a nova 450 da Honda em aro 17 polegadas, foram de certo modo adaptados para o aro 18 da Yamaha. Apesar de melhores que os antigos, sua aderência ainda não atendia às necessidades da RD 350. Mas não foi só por isso que a RD 350 deixou o mercado. Em 1993, houve novas regras de produção que, enfim, diminuíram os impostos das motos importadas, então a RD foi ficando cada vez mais ultrapassada. Então, por esse motivo, em 1993 foram encerradas as produções, pois vieram as importadas que tinham quadros melhores, tinham um conjunto melhor, e a RD foi começando a ficar para trás até ter saído de linha. Assim, em 1993, encerrava a história da moto mais mítica da Yamaha e a mais bem-sucedida moto de rua de média cilindrada, derivada das pistas. Um sucesso de 2 décadas e que até hoje é sucesso. O sonho de muitas pessoas, inclusive o meu. Lógico que eu tenho um sonho de ter uma RD 350 e se Deus quiser um dia eu vou ter. Então é uma moto que marcou muito, é uma moto que faz sucesso até hoje, tem uma legião de fãs. Então ela faz bastante falta aí. Valeu, abraço!